Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque. E hoje nós vamos continuar com a exposição desse livro. Deus tem nos abençoado muito através da mensagem especial que esse livro ele traz, porque de fato tem falado profundamente aos nossos corações, né? Tem moldado a nossa vida, tem nos trazido lições preciosas a respeito daquilo que Deus está fazendo na vida do profeta Abacuque, aqui, na medida que nós lemos e meditamos no texto. Nós vamos hoje meditar na sessão que vai do capítulo 2, verso 2, nós vamos até o final do capítulo, até o verso 20. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 2, e vamos ler até o verso 20. Amém? Então diz assim o texto, acompanhe a leitura aí. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido. Algumas traduções vai dizer, sua alma está inchada, né? Orgulhosa. Seus desejos não são bons. Mas o justo, o que vai acontecer com ele? Viverá pela fé. Em algumas traduções, por sua fidelidade, né? De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor,
ou um ídolo de metal que ensina mentira, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Veja só isso. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele cale-se toda a terra. Amém? Que texto, né? Nós falamos a respeito do pano de fundo, né? Dessa história de Abacuque. O povo de Judá vivia num pecado absurdo, longe da presença de Deus. Nós vimos aqui na leitura desse texto, de maneira bem clara, qual era a natureza dos pecados e maldades praticadas pelo próprio povo de Judá. É a respeito de Judá que Deus está falando aqui. Todos esses pecados. E diante desse cenário terrível que nós acabamos de ler, descrito aqui com minúcias e detalhes, nós vimos que Abacuque, ele contempla esse cenário e uma grande confusão no seu coração surge quando ele, sendo profeta, está acostumado com o agir de Deus, mas havia em seu coração uma interpretação tanto quanto equivocada da maneira de Deus agir, ou da maneira como Deus deveria agir. E é por essa razão que, em sua confusão mental, ele procura o Senhor para tirar satisfação com ele, para questioná-lo, para saber dessa aparente inércia do Senhor, que aos seus olhos Deus parecia não se importar com a situação do povo, deixava que os pecados corressem soltos e nada acontecia. Abacuque, então, de uma maneira bastante audaciosa, ousada, chega diante de Deus, colocando diante dele todos os seus questionamentos confusos, ao ponto de, no verso 4 do capítulo 1, ele responsabilizar Deus por tudo que estava acontecendo. Olha, Deus, se tudo isso que está acontecendo na nação está do jeito que está, é por causa dessa morosidade do Senhor, essa situação, essa inércia do Senhor em não fazer as coisas da maneira como deve ser feito, Deus então responde a Abacuque na primeira oração, e responde trazendo uma surpresa muito grande para ele, porque Deus, ele diz a Abacuque que ele tem os seus próprios métodos, ele tem o seu tempo e o seu jeito para agir, porque ele é Deus, afinal de contas, e ele sabe mais do que ninguém a maneira e o método correto para poder agir em todas as ocasiões, mas Abacuque, ele sai de uma situação de confusão, de questionamento, para uma perplexidade ainda maior. E é na segunda oração que Abacuque faz, no capítulo 1, no verso 12, até o capítulo 2, verso 1, que Abacuque revela realmente o que estava dentro do seu coração. Aparentemente, nós olhamos para a primeira oração de Abacuque e vemos uma oração tanto quanto confusa, até de certa forma compreensível ver um profeta numa situação como essa questionar a Deus dessa forma. Nós já vimos outros personagens bíblicos questionar a Deus também, talvez com o mesmo teor, Já vimos Davi muitas vezes, questionando a Deus nos Salmos de maneira assim profunda e sincera, Agora, quando nós chegamos na segunda oração de Abacuque, onde ele vai para a tréplica, ele vai para responder a resposta de Deus, ele vai questionar a Deus de uma maneira muito mais perplexa agora do que antes. Ele fala com Deus: Senhor, é isso mesmo que o Senhor vai fazer? O Senhor tem certeza que realmente é isso que o Senhor quer fazer com o seu povo? O Senhor vai usar uma nação ímpia, pecadora? Senhor, com todos os nossos pecados como nação de Judá, perto dos caldeus e dos babilônios, nós somos santos, porque esse povo é ímpio, é perverso, é cruel, e com todos os nossos pecados nós somos ainda mais justos do que eles.
E ao final, para fechar com chave de ouro a oração de Abacuque, ele ainda declara, no verso 1 do capítulo 2, né? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Se nós fizermos uma rápida pesquisa pela internet, colocando esse texto especificamente, capítulo 2, verso 1 de Abacuque, é bem provável que os irmãos vão encontrar muitos sermões de vários pastores e intérpretes, né, que interpretam esse texto aqui como se Abacuque estivesse numa posição de vigia, aguardando a resposta do Senhor, esperando pela resposta de Deus. Um olhar positivo do texto, né? Da atitude de Abacuque, como se Abacuque estivesse sentado na torre de vigia dele e estivesse esperando pacientemente pela resposta de Deus, e talvez até trazendo uma aplicação, né, para os ouvintes de hoje. Olha, você precisa, depois de orar, sentar-se em vigilância, né, numa posição de vigilante, e aguardar a resposta de Deus. Mas o que nós olhamos para o texto aqui, meus irmãos, sobretudo na maneira como esse verso ele se encaixa no todo, nós percebemos exatamente o contrário. Nós encontramos um profeta aqui com um coração arrogante. Ele demonstra na sua segunda oração uma percepção até correta a respeito de quem Deus é, mas a aplicação dessa percepção, a aplicação da sua teologia estava completamente equivocada. Porque o que ele queria? Ele queria moldar Deus ao seu jeito, ao seu modo, né? O que Abacuque queria era: olha, Deus, se o Senhor realmente é Deus eterno, santo, perfeito, o Senhor é o Deus desde a eternidade, o meu jeito de enxergar o Senhor deveria agir assim, assim e assim, não da maneira como o Senhor disse que vai fazer. Essa maneira do Senhor, o Senhor disse aí que vai usar os caldeus para punir o povo, isso aí não combina com o Senhor. Isso aí não combina com o Senhor, né? Eu acho que se o Senhor pensasse numa outra maneira de agir, de repente podia encaixar melhor com a maneira de nós enxergarmos o Senhor, né? E é isso que muitas pessoas estão à procura, de um Deus que esteja melhor adequado à nossa maneira de viver, de enxergar as coisas. Então, ou Deus ele se amolda ao coração das pessoas e às expectativas que as pessoas têm a respeito dele mesmo, ou todo mundo simplesmente faz aquilo que o Senhor Deus disse no último verso aqui do capítulo 2, né? Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, né? Ou nós buscamos um Deus à nossa maneira de cultuar, de adorar, de nos servir, como uma espécie de gênio da lâmpada, né? Que a gente esfrega, ele aparece, faz 3 desejos e ele está ali para te servir, para fazer as coisas do seu jeito, né? Mas não, esse não é o nosso Deus. Os versos anteriores ao verso 20 do capítulo 2 está falando a respeito de qual pecado especificamente, né? Está falando da idolatria, está falando dos objetos de madeira, dos ídolos que são construídos, que não respiram, que não falam, que não olham, que não veem, né? Desses ídolos que são fabricados e os seus próprios construtores, seus próprios fabricantes confiam suas vidas a eles, né? Enquanto esses ídolos são inúteis, não podem fazer absolutamente nada pelas pessoas, o Senhor Deus, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quando nós observamos, irmãos, a maneira como a sessão anterior termina e a maneira como começa essa sessão de hoje, nós vamos perceber que a interpretação de Abacuque, demonstrando o estado mal do seu coração, que nada mais é do que a sua própria arrogância, o seu próprio orgulho, né? Fica muito evidente no texto. Olha como que Deus ele começa a sua segunda resposta à segunda oração de Abacuque. Ele diz: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Deus está dizendo assim: olha, manda construir um outdoor, coloca bem grande, para que quem passar de longe possa enxergar.
Se passar correndo, ele ainda vai conseguir ver. Escreva aí, porque a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. Tudo isso que Deus está dizendo assim, olha, tudo isso que eu falei com você, que eu vou realizar através dos caldeus, isso tudo de fato vai acontecer. Ela não tardará, né? Olha só, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que Abacuque tinha que escrever nesse outdoor? O ímpio está envaidecido, sua alma está inchada, né? Sua alma é orgulhosa. De quem que Deus está se referindo? Do profeta Abacuque. O arrogante, veja o arrogante, sua alma está inchada, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. E o verso 5 ele diz, de fato, a riqueza é ilusória. Tem uma tradução diferente aí com vinho, né? O vinho é enganoso. E ele diz mais, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. O que Deus está dizendo? Ou o que Deus está fazendo aqui nessa primeira parte, do verso 2 ao verso 5? Nessa primeira parte, Deus está separando diante do profeta Abacuque e diferenciando para ele um coração arrogante e um coração justo. O coração do justo e o coração do arrogante. Deus está dissociando, está separando diante dos olhos. Ele está dizendo, olha, você é um arrogante, o seu coração está entorpecido. Assim como o vinho, ele causa ilusões, ele ludibria a consciência, né? Ele entorpece a mente, a consciência. O orgulho, ele faz a mesma coisa. Faz com que a pessoa tenha uma ideia errada, equivocada a respeito de si. A pessoa orgulhosa, arrogante, essa é a grande relação que existe aqui da questão do vinho, né? A pessoa, quando ela está sóbria, muitas vezes ela fica sem coragem para fazer as coisas, né? Porque ela tem uma ideia, muitas vezes, até correta a respeito de si, mas ela precisa se embriagar, ficar bêbada, para tomar iniciativa e coragem para fazer alguma coisa. E muitas vezes quer demonstrar ser algo que ele não é, né? Porque está entorpecidamente, sua consciência está completamente dominada pelo álcool, pela bebida, né? E Deus está dizendo para ele, olha, a arrogância, o orgulho é a mesma coisa, faz com que as pessoas fiquem com a mente entorpecida, passam a ter uma ideia completamente errada a respeito de si mesmo, passam a agir como se fossem alguém que na verdade não são. Isso é arrogância, isso é o orgulho. Deus está respondendo para Abacuque, está dizendo assim, olha, quem são vocês para reivindicar para vocês uma justiça própria que vocês não têm? Vocês estão dizendo, olha, nós com todos os nossos pecados somos mais justos que os babilônios, que os caldeus. Ou seja, com tudo de errado que a gente faz, Senhor, nós ainda temos um pouco de justiça, de crédito com o Senhor. Perto do que são os babilônios, a nossa conta, ela está muito mais positiva do que negativa, né? É isso que Abacuque está dizendo para Deus. E Deus está respondendo para ele o quê? Está dizendo, olha, ó o arrogante, você está pensando que você é quem? Você está com a cabeça, a mente totalmente equivocada, entorpecida. Você está tendo uma ideia totalmente errada a respeito de si mesmo. Vocês estão achando que vocês são justos, que vocês têm uma justiça própria? Vocês possuem uma justiça própria que torna vocês melhores do que os caldeus? Não. E aí nessa primeira parte ele faz essa separação. Ele separa quem é o arrogante e quem é o justo. O arrogante, ele se alimenta cada vez mais da sua arrogância, do seu orgulho. Mas o justo, ele viverá na fé. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que diante da soberania de Deus, diante da fidelidade de Deus em cumprir seus desígnios, nós temos dois caminhos. O arrogante escolhe o caminho do orgulho, da arrogância, mas o justo escolhe o caminho da fé. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que nós
devemos ter uma ideia clara e real, verdadeira, de quem realmente nós somos. Que não existe ninguém que é melhor do que ninguém, todos nós somos pecadores, que Paulo diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, ninguém possui nenhuma cota de justiça própria para reivindicar algo diante de Deus. Esta é a verdade. Muitas pessoas que creem nessa heresia da salvação pelas obras, né? As pessoas acham que conseguem, através de uma justiça própria, de méritos próprios, de boas ações, alcançar diante de Deus algum mérito. E isso é impossível, porque a nossa conta, ela está no negativo. Todos nós somos pecadores. Por outro lado, o justo, que descansa pela fé no Senhor, encontrará a quitação da sua dívida nos méritos do Senhor, através da justiça de quem? Do Senhor. Então nós não descansamos na nossa justiça própria, mas confiamos pela fé na justiça de Deus. Esse é o princípio que Deus está ensinando. A grande ideia nessa sessão aqui é: Deus é soberano e fiel em cumprir os seus desígnios. A cada um compete escolher o caminho do orgulho ou da fé. Cada um deve escolher. Deus é soberano, independente, irmãos, se vai haver arrogantes, se vai ter justos que vão crer pela fé. Deus, ele permanece sendo soberano sobre tudo, sobre todos. Ele continuará sendo fiel em cumprir os seus desígnios. Cada um de nós será responsável por seguir o caminho do orgulho ou o caminho da fé. O Senhor nos convida a crer nele pela fé e descansar na justiça dele, não na nossa própria justiça. Dos versos 6 até o verso 19, Deus, ele faz uma explanação a respeito de todos os pecados. É como se Deus fizesse um raio-x diante de Abacuque e expusesse diante dos olhos do profeta Abacuque toda a imundícia que estava escondida debaixo do tapete. Aí é sobre os judeus mesmo? Sim. Porque na minha está 5 A's sobre os caldeus. Não, ele está falando exatamente sobre os judeus. Por quê? Porque aqui é um diálogo entre Deus e Abacuque. Deus está respondendo à arrogância do Abacuque em querer colocar o povo judeu como um povo que, com todos os seus pecados, ainda é mais justo que os caldeus. E a intenção aqui no livro de Abacuque é justamente focar em cima desse diálogo entre Deus e o profeta, para quebrar essa arrogância do coração de Abacuque. A grande ideia do livro qual é? Que o caminho que leva da arrogância à exultação passa primeiro pela adequação do nosso coração à palavra de Deus. E o que Deus está fazendo aqui? Como é que começa o livro lá? Profeta arrogante, né? Até quando, Senhor? Gritarei violência? O Senhor é o culpado disso? Como é que termina o livro? Todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Então, o caminho da arrogância até a exultação passa pela adequação do nosso coração à palavra de Deus. E o que Deus está fazendo aqui é mostrando para Abacuque toda a sujeira que está debaixo dos tapetes. É como se Abacuque, ele, de maneira muito conveniente, né, tentasse encobrir todas as maldades do povo. Até então, ele, de maneira arrogante, queria cobrar de Deus as injustiças do povo, do seu próprio povo. Quando ele disse que ia usar os caldeus para punir, aí ele fala: não, mas aí já é demais, o Senhor está agindo desproporcionalmente. O Senhor está usando um povo mais pecador do que a gente para julgar nós. Com todos os nossos pecados, nós somos mais justos e santos do que eles. E aí ele tenta dar uma abafada no negócio. E aí Deus fala assim: olha, não, os meus olhos enxergam tudo e contemplam tudo. Ainda que você queira advogar pelo povo de maneira muito conveniente, eu quero mostrar para você que o povo judeu não é menos pecador do que o povo babilônico. Não. O povo judeu, bem como o profeta Abacuque, não é menos pecador do que os caldeus, que também são culpados. O próprio Deus vai dizer lá, né, no final, no capítulo 1, verso 11, no finalzinho ele diz, olha, que tem por Deus a sua própria força, né? Então ele vai falar que os babilônicos, eles
também carregam uma idolatria no seu coração. Eles têm um ídolo que é o seu próprio poder, sua própria força. O fato deles serem invencíveis, né, poderosos, dominantes sobre todas as nações, isso faz deles também orgulhosos, né? E eles serão cobrados também, julgados por Deus no tempo oportuno, né? Como de fato Nabucodonosor foi. Qual foi o final de Nabucodonosor? De 4 comendo capim, né? Pastando, né? O texto vai dizer lá que Abacuque, ou que Nabucodonosor, né? Ele chega na sacada do palácio dele, ele contempla a imensidão, os jardins da Babilônia, e ali ele fica vislumbrado, né? Com todo o poder, toda a força que ele tinha, a extensão dos seus domínios, das suas terras. E aí o que Deus faz com ele? Humilha ele, faz ele virar um animal, né? Então é assim, Deus está tratando com o coração do profeta Abacuque. Deus está mostrando para ele que o ser humano ele não tem justiça própria. E aí qual que é o raio-x que Deus faz para Abacuque? Ele mostra para Abacuque que através de 5 ais, né? São 5 ais. O que são os ais no Antigo Testamento, né? São palavras de condenação, que expõem toda a sujeira, toda a maldade, e o resultado disso é a sua própria condenação. Então, os ais que estão presentes aí no verso 6, verso 9, verso 12, verso 15 e verso 19. Primeiro ai que ele usa aí é a ambição ou a cobiça, né? Ele fala, ai daqueles que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando continuará assim? Né? E ele vai dizendo mais, olha, não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que fazem tremer, agora você se tornará vítima deles. Deus está dizendo, olha, com a mesma cobiça, com a mesma ambição que você demonstrou para com os outros povos, vocês também serão julgados, vocês serão tratados assim, né? Ele prossegue dizendo, verso 8, ele diz, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. O verso 9 ele diz, ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. O que é isso? Corrupção. O povo agiu com corrupção, a ponto de tomar do outro para poder favorecer sua própria casa, né? Prejudicar o outro para poder se dar bem, né? Obteve lucros injustos. Para quê? Para encher a sua casa de riquezas e colocar a sua casa, a sua família em uma posição melhor. Ou seja, o meu bem e o bem da minha família está acima de tudo, e nem que isso represente eu ter que extorquir os outros ou cobrar, né, de maneira corrupta dos outros, né? O que a gente tem visto hoje em dia, né? Tanta coisa, tanta maldade, né? Pessoal obtendo lucro. O que é obter lucros injustos, né? A pessoa vender uma coisa aqui para você no valor e na hora de executar o serviço usar um material inferior para a margem de lucro dele aumentar, né? Ou superfaturar alguma coisa, né? Para poder ganhar dinheiro, rentabilizar seu negócio, né? As famosas licitações, né? Aquelas coisas todas que fazem com que as pessoas enriqueçam de maneira corrupta, injusta, né? E ele prossegue dizendo, é interessante porque ele, no verso 9 ele fala assim, obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ele usa aqui uma linguagem figurada, dizendo, olha, eu vou colocar o meu ninho no alto para escapar do mal. E a gente lembra, vamos colocar aqui um animal, né, uma ave, a águia, por exemplo, né, que constrói seus ninhos no lugar mais alto das montanhas, um lugar inalcançável pelos predadores, né, para que ali ele pudesse ficar livre do mal. Isso aqui traz uma ideia de que o lar, a casa dele, se torna um refúgio, um lugar seguro, né? Só que aí Deus vai dizer para ele uma coisa interessante, né?
Olha só no verso 10: você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua casa e pecando contra a sua própria vida. Aí o que vai acontecer? Ele vai correr de volta para casa, ele vai tentar se esconder lá, se refugiar lá, mas o que vai acontecer? As pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ou seja, nem a sua casa que antes você tratava como um refúgio, você vai escapar. Lembrou aqueles que roubam quando o dinheiro dos paraísos fiscais, A Suíça. um lugar onde ninguém acha. Exato. E aí Abacuque, Deus está dizendo: olha, vocês vão tentar fugir para esse lugar de refúgio, essa casa que você construiu no alto para ser inalcançável. Quando você entrar para dentro de casa, fechar a porta e trancar e achar: agora aqui eu estou seguro. As pedras da parede vão clamar contra você, o madeiramento das vigas vão começar a clamar contra você. Ou seja, não vai haver um lugar nesse mundo que você vai conseguir se esconder e vai fugir do juízo de Deus, né? E ele prossegue dizendo, verso 12: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. O que é isso? Maldade, violência, né? Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra, o que vai acontecer? Se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então, o que Deus está dizendo? Está dizendo: olha, embora todo mundo conheça vocês, reconheça a maldade, a violência que vocês praticam, toda a corrupção, toda a perversidade que vocês vivenciam e praticam para com o próximo, vai haver um momento onde Deus ele se tornará conhecido. Ele há de manifestar o poder, a glória, a soberania dele, e certamente não ficará ninguém longe do alcance do conhecimento de quem é esse Deus. Deus se fará conhecido a todos, toda a terra, todo mundo, assim como as águas cobrem o mar, todos saberão quem é o Senhor dos exércitos. E ele prossegue mais uma vez, mais um ai, no verso 15, ele diz: ai daquele que dá a bebida ao seu próximo, misturando com seu furor. Tem uma tradução diferente aí, né? Misturando com veneno, em algumas traduções, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez, né? Que pecado é esse? Sua promiscuidade, sua imoralidade, né? Ou seja, a pessoa que vai lá, embebé do outro, coloca até veneno na bebida, só para poder, depois que ele estiver totalmente desacordado, ele ir lá, despir ele e contemplar a nudez dele. Claro que nós estamos levando em consideração aqui também a parte de contemplar dentro da mesma raiz no hebraico que é utilizada para Cã, né? Que viu a nudez do pai, ou seja, que deseja, aqui é uma natureza homossexual, né? A imoralidade, a perversidade, né? Então, ou seja, Deus está deixando claro para esse povo, caminhando para o final aqui, verso 19, mas o último ai, o quinto ai, ele diz: ai daquele que diz a madeira desperte ou a pedra sem vida acorde, poderá o ídolo te dar alguma orientação? Essa parte da idolatria ela vem até no verso anterior, no verso 18, de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira desperte ou a pedra sem vida acorde, poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Em contraste com esses ídolos, o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, aonde que ele está? No seu santo templo. E o que ele ordena? Cale-se diante dele toda a terra. Depois de uma resposta como essa, de um raio-x feito por Deus diante dos olhos de Abacuque, de toda uma explicação da diferença que existe entre a arrogância e a fé, algo que precisa ficar claro para nós, irmãos: nós precisamos fazer da fé
na justiça de Deus, o nosso alimento diário. Mesmo diante de grandes tragédias da vida, nós devemos fazer da fé na justiça de Deus o nosso alimento diário. Porque fé não é crer no desconhecido. Fé é crer no invisível. E nós devemos saber que, embora existam muitas coisas invisíveis, elas são reais, né? Embora seja desconhecido de muitas pessoas, mas a fé não é crer no desconhecido. Fé é crer no invisível. É confiar a sua vida nas mãos desse Deus, que em contraste com os ídolos de madeira, de ouro e de prata, Ele é um Deus soberano, o Deus todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra. É Ele quem age soberanamente e age com justiça. Ao justo, Ele não vai requerer ou reivindicar diante de Deus méritos ou justiça própria. Mas o que Ele vai fazer? Ele vai confiar, Ele vai descansar, Ele vai se entregar pela fé nesse Deus e aguardar pacientemente pela restauração do povo. Certamente, depois de um diálogo, né, de uma segunda resposta, Abacuque jamais ousaria voltar novamente à presença de Deus para questioná-lo mais uma vez, né? Às vezes eu aprendo uma coisa muito importante com esse livro de Abacuque, irmãos. Abacuque, ele, de maneira confusa, ele questiona. Deus responde. Ele fica perplexo e ele revela o estado mal do seu coração, a sua arrogância. E Deus responde novamente. Na segunda resposta, ele não ousa novamente querer partir para Deus com o coração endurecido, questionando novamente. Ah, Deus, mas e se? Ah, e se? Como muitas pessoas fazem, né? Não, tem dificuldade de aceitar as respostas de Deus, né? E ficam o tempo todo, e se? Ah, mas eu não concordo, não aceito. Ah, mas não podia ser assim, né? Quantas coisas terríveis nos acontecem. Nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus buscando respostas. Deus muitas vezes responde para nós, a gente aprende a lição, mas ainda falta em nós a humildade para abaixar a cabeça e atender. Cale-se diante dele toda a terra. Quando ele termina, cale-se diante dele toda a terra, acabou, não tem mais o que dizer para Deus. O que Abacuque agora vai argumentar com Deus? Quais serão os argumentos que Abacuque vai apresentar diante de Deus? O que resta a Abacuque então agora? Tendo compreendido a essência da verdade, que se por um lado o arrogante ele escolhe o caminho do orgulho, né, da arrogância, o justo ele viverá da fé. Abacuque agora, cabe a ele não é mais questionar ou argumentar de novo. O que cabe a ele agora é, uma vez entendido a mensagem, escolher qual caminho ele vai seguir. Se ele vai seguir o caminho do orgulho ou se vai seguir o caminho da fé, né? Aqui é a ideia da submissão agora a Deus. Você entendeu a palavra de Deus? Entendeu a mensagem? Entendeu aquilo que Deus está dizendo para você? Agora, não cabe mais ficar argumentando ou questionando a Deus. Cabe agora decidir qual é o caminho que você vai seguir. O caminho do orgulho ou o caminho da fé? Né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, irmãos. Chegam diante de mim e falam, pastor, eu vivi assim, eu quero fazer isso. Eu falo, irmão, deixa eu te falar, a palavra de Deus ensina assim. E diante da palavra de Deus nós temos só duas opções. Ou você abaixa a sua cabeça, faz aquilo que Deus está dizendo, cale-se diante dele toda a terra, você se curva diante dessa palavra, da autoridade dessa palavra, e se sujeita a ela pela fé. Ou você diz assim, isso aqui não é para mim não, pastor, passar bem, Deus te abençoe e tal, e vou seguir meu outro caminho. Só tem esse caminho, dois caminhos, entendeu? E infelizmente, irmãos, a gente acha que a gente tem aquela expectativa que as pessoas possam, né, o Espírito Santo tocar no coração delas, converter o coração delas e elas seguir o caminho da fé. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dão as costas, como o jovem rico, né? Senhor, tenho sido cumpridor das leis, tenho feito tudo aquilo que a lei de Moisés me manda fazer, o que me resta agora? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me siga.
O homem baixa a cabeça, triste, dá as costas e vai embora, segue seu caminho. E é assim. Irmãos, se a palavra de Deus está sendo pregada, e se pelo Espírito Santo você tem discernido, tem entendido a mensagem, só tem dois caminhos: o caminho do orgulho ou o caminho da fé. Não tem outra opção, né? A igreja certamente experimentará um tempo de grande avivamento, restauração, bênçãos de Deus, se ela optar pelo caminho da fé, confiar na justiça de Deus. Se vier, irmãos, como eu creio que virá, porque a palavra de Deus é quem o diz, não sou eu, tempos difíceis, tempos de sofrimento, de dor, por que não até de perseguição contra a igreja, ou nós nos comportamos como o Abacuque do início do livro, ou nós nos comportamos como o Abacuque do final do livro, quando ele olha para tudo que está à sua volta, depois do exército babilônico já ter invadido, feito o estrago todo e ido embora, o que ele diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, né? Ele vai dizer a partir do verso 17, ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Esse tipo de declaração no final do livro é resultado de alguém que, ao olhar para os dois caminhos, o caminho do orgulho e o caminho da fé, ele deixou de lado sua arrogância, deixou de lado seu orgulho, seus questionamentos, sua confusão, deixou de lado sua perplexidade e decidiu confiar, descansar na justiça de Deus, pela fé. Parou de nadar contra a correnteza e decidiu só boiar o corpo na água e deixar a água levar. É isso. Ainda que o nosso cenário à nossa volta seja trágico, terrível, devemos fazer da fé o nosso alimento diário. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê um coração que confia e que descansa pela fé no Senhor. Que nós jamais sejamos entregues ao nosso próprio orgulho, à nossa própria arrogância, que faz parte da nossa natureza humana corrompida, mas que a gente possa de fato abrir mão, né, desse orgulho, dessa arrogância e descansar e confiar pela fé no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Mas Sara, esteja fazendo essa oração por nós.